boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Jornal Hora Jurídica, o nosso jornal de todos os dias, às 18 horas, com as informações da política e do judiciário de todo o Brasil. Na nossa edição de hoje, nós vamos falar de temas bem interessantes, inclusive um tema que acabou de acontecer, que foi a cerimônia de posse lá no Superior Tribunal Militar, dando posse à segunda mulher em toda a história do Tribunal Militar. A gente já chama a nossa repórter Hilda Cavalcante para trazer detalhes sobre essa cerimônia solene de posse da nova integrante. Nós vamos falar também que o Ministério da Justiça determinou que a Polícia Federal abra inquérito para investigar a intoxicação por metanol em bebidas lá no estado de São Paulo e verificar se isso não está acontecendo também em outras unidades da Federação. E a Advocacia Geral da União consegue um feito histórico em tempo recorde, consegue repatriar uma criança para o Japão que teria sido trazido pelo pai brasileiro sem o consentimento da mãe. E vamos falar também um pouquinho sobre a posse que aconteceu ontem lá no Supremo Tribunal Federal para a nova gestão, o próximo biênio 2025 e 27, na presidência do ministro Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Mas antes de mais nada, vamos chamar Hilda Cavalcante, direto lá do Superior Tribunal Militar. Oi, Hilda. Boa noite. Acho que a Hilda não está nos ouvindo. Já já a gente chama ela mais uma vez. E vamos falar então, a gente tem informações de que a solenidade acabou de acabar e que a ministra vai receber os cumprimentos no local onde vai acontecer os agradecimentos no Clube Naval. Mas a Hilda traz as informações para a gente daqui a pouco. Agora eu quero ir até São Paulo para chamar Fábio Panunzio para falar com a gente justamente sobre essa intoxicação em razão da adulteração de bebidas alcoólicas lá em São Paulo. E aqui com a gente também no estúdio, Carolina Vilela vai falar com a gente um pouquinho também sobre essa informação. Boa noite, Fábio. Tudo bem, Karina? Boa noite para você, para a Carol, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui. Pois é, né? Temos aí uma encrenca aí, porque no sábado passado isso começou a correr as redes sociais, Karina, e uma grande preocupação, porque teve pelo menos uma morte, uma pessoa que ficou cega, tem outros casos suspeitos ainda, mas tudo isso, por enquanto, circunscrito a cidades aqui do estado de São Paulo. Um dos casos teria acontecido em Itu, os demais em São Bernardo do Campo. Então, ninguém sabe exatamente qual é a fonte de onde proveio essa substância tóxica. Agora, é de uma desumanidade gigante, né? Porque o metanol não é uma substância para ser misturada com bebida para consumo humano, né? E há um esforço de investigação aqui no estado de São Paulo, por enquanto ainda não houve nada. Hoje fecharam uma única fábrica de bebidas fraudadas, né? Uma fábrica que falsificava garrafas de uísque, mas não encontraram metanol lá. Portanto, pelo menos nessa espelunca que foi fechada pela Polícia de São Paulo, não há sinais de nada. Agora, o ministro Ricardo Lewandowski disse que vai colocar a Polícia Federal no caso, aliás, já colocou a Polícia Federal no caso, dizendo que o assunto não é uma exclusividade do Estado de São Paulo. Ainda não existe aqui, pelo menos por enquanto, nenhuma informação que dê conta de outros casos em outros lugares do Brasil. Agora é bom ficar atento, porque bebida falsificada é um clássico, né, da contrafação no Brasil. Isso existe há muito tempo. Eu me lembro quando eu era criança já, as pessoas iam comprar uísque no Paraguai, porque naquele tempo era proibido importar de tudo, né? E traziam de lá qualquer coisa, e qualquer coisa era servida nas mesas. Mas não me lembro de ninguém que foi intoxicado por metanol, que é um combustível. Acho que a internet do Fábio travou, mas eu vou falar com a Carolina Vilela, que está aqui comigo no estúdio. Carol, você que apurou essa informação e teve mais notícias lá do governo de São Paulo, efetivamente, sobre o número de casos e de suspeitas. Boa noite. Conta pra gente o que você já tem de informação, ou pelo menos as últimas informações que a gente tem. Parece que há uma contradição em números do Ministério da Justiça e do governo do Estado de São Paulo em relação a essa suspeita pela contaminação
do metanol nessas bebidas. Boa noite, Carol. Oi, Karina, muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha aqui no nosso jornal Hora Jurídica. A gente tem uma atualização, primeiro a gente vai dar essa atualização dos números lá do governo do estado de São Paulo. O governo diz que apreendeu agora à tarde, 50 mil garrafas de bebida com suspeita de adulteração e houve a prisão de 2 pessoas. São 5 mortes que estão sendo investigadas em São Paulo, uma delas confirmada, que ocorreu devido a essa intoxicação por metanol, e 4 estão em investigação. O governo diz que outros 15 casos de contaminação também estão sendo apurados. E o governo de São Paulo montou um gabinete de crise para poder fazer, então, a investigação dessa adulteração, dessa suspeita de adulteração dessas bebidas lá em São Paulo. Paralelamente a isso, como o Fábio já adiantou, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, determinou que a Polícia Federal abra um inquérito para apurar a origem, dessa adulteração, dessa intoxicação, onde aconteceu, quem são os responsáveis que poderão responder criminalmente e também se os casos se espalharam pelo país, se essas bebidas possivelmente adulteradas foram também levadas a outras regiões, não só ficando ali em São Paulo. Então a Polícia Federal entra no caso agora, Karina, para fazer essa investigação, para poder de fato identificar quem adulterou, como adulterou e onde essas bebidas estão circulando. Porque aparentemente, pelo menos a princípio, é um caso isolado a São Paulo. Mas há então a suspeita de que outros estados possam ter recebido essa bebida adulterada. A gente tem alguns áudios aí, porque hoje mais cedo o ministro Ricardo Lewandowski convocou uma coletiva de imprensa, onde anunciou então essa determinação para que a Polícia Federal abrisse esse inquérito, e também participou dessa coletiva de imprensa o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que também determinou que os profissionais de saúde de todo o país comuniquem imediatamente se houver novas ocorrências, novas suspeitas, pessoas dando entrada em unidade de saúde com os sintomas relacionados à intoxicação por metanol. Karina. É isso mesmo, Carol. Vamos escutar então um trechinho da fala do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, nessa coletiva que foi dada hoje à tarde sobre esse assunto. Desde sexta-feira nós estamos acompanhando isso com mais intensidade. Nós temos aqui no Ministério, como certamente todos sabem, o nosso sistema de alerta rápido, que foi criado em fevereiro deste ano, de 2025. É um sistema que busca detectar em todo o país novas drogas, além daquelas que tradicionalmente, são conhecidas pela população, como maconha, cocaína, heroína, crack. São, em geral, drogas de natureza sintética. Então, nós criamos aqui no Ministério um sistema de alerta rápido que recebe informações de todo o país quando há uma intoxicação causada por um fator desconhecido. Ele é enviado para um laboratório especializado em Campinas, junto à Universidade de Campinas, para detectar a natureza dessa droga, e imediatamente o nosso sistema de alerta rápido emite uma informação para todo o país, sobretudo para a rede de saúde pública, para que providências sejam tomadas no sentido de, não só prevenir, como também, eventualmente, tratar os sintomas da ingestão desses tóxicos. E justamente sobre esses sintomas e decorrência do consumo desse metanol, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falou também nessa coletiva. Solta aí pra gente, Plínio, por favor. Os primeiros sinais e sintomas, na grande maioria dos casos, são a primeira coisa que aparece é a dor, uma dor muito diferente, porque é uma dor incólica. Então, é uma dor diferente do que normalmente. As pessoas, às vezes, quando
fazem gestos de bebida alcoólica, sentem uma queimação, né? Fala que está com azia, aquela coisa da ressaca. Não é a queimação, não é a azia, pode até ter isso também, né? Mas a dor em cólica é algo que chama muito atenção nesses casos, né? Segundo qualquer percepção de alteração visual, né? Por que acontece isso? Porque o metanol, ele vai lá, né? Vem pelo estômago, vai para o intestino, aí absorvido para o fígado, e no fígado é digerido, é metabolizado no fígado, e daí saem dali substâncias, né? O ácido fórmico, o formaldeído, que são substâncias extremamente nocivas ao sistema nervoso central. Então fica aí a dica do ministro da Saúde, ó, visão turva pode causar cegueira esse etanol. Se você tomou, ingeriu bebida alcoólica, uísque, gin, outras bebidas, tiver dificuldade respiratória, dor de cabeça intensa, visão turva, corre para o hospital, que isso pode ser um sintoma, e aí todas as pessoas estão já em alerta, não é, Carol? Justamente para poder avisar o Ministério da Justiça para que as medidas sejam tomadas efetivamente. Agora eu quero voltar a falar com o Fábio lá em São Paulo, já que a internet dele travou. Vamos ver se a gente consegue falar com o Fábio de novo. Ô Fábio... Destravou? Destravou. Olha só, diz que há uma suspeita de que o crime organizado estaria envolvido com essa adulteração também, né? Bom, Karina, eu vou fazer um comentário aqui, com todo respeito pelo Ministério da Justiça, pelo Ministério da Saúde, mas, por enquanto, esse é um crime, por mais grave que seja, ele é gravíssimo mesmo, porque a adulteração, né, de coisas que são destinadas à alimentação humana, não há nenhum indício de que haja vinculação com crime organizado. A única vinculação possível é apenas o fato de que o elemento contaminante é o metanol, que é usado para falsificar combustível no Brasil. Mas o metanol é um produto de uso industrial, então ele está à disposição, ele não necessariamente seria trazido em navios gigantescos para fazer isso que o PCC aparentemente tem feito, principalmente para vender combustível adulterado, né? Então, mas isso, por enquanto, não passa de uma especulação. Na verdade, é o seguinte, existe um clima de pânico onde deveria haver agora alguma tranquilidade. A população está alertada, todo mundo está sabendo que não é conveniente ir a bares, pedir uma bebida alcoólica fabricada com bebida destilada, cuja origem o consumidor não conhece, né? E essa é a cautela que tem que ser tomada, tá certo? Por quê? Porque não se sabe de onde é que veio essa substância. Essa substância ninguém sabe. Por enquanto, são poucos casos, por mais graves que sejam, são poucos casos ainda. Então, parece que existe é uma corrida no sentido de estabelecer uma solução para algo que gera muita comoção, entendeu? E isso nós vamos começar a ver agora muito frequentemente por causa desse clima de pré-campanha que já reina aí visando as eleições de 2026. Mas o fato é o seguinte, houve casos em São Bernardo do Campo e houve um caso em Itu. De todas as pessoas vitimadas por isso, tem uma que ficou cega e uma que morreu. Outras 4 mortes ainda estão sendo investigadas. Portanto, não se sabe exatamente qual é a dimensão real que isso tem. Não há motivo para pânico social, há motivo para cautela. E a população que se acautele, evitando ingerir bebidas cuja procedência não conhece. Se vai a um bar, beba bebidas engarrafadas, beba uísque, beba vinho, beba cerveja, e essas bebidas colocadas na sua mesa, você pode ali confrontar, porque ali, né, muito provavelmente, o dono do estabelecimento comercial não vai servir uma bebida falsificada, com rótulos e tudo mais, entendeu? Para pessoas que já estão suficientemente avisadas do risco que correm. Exatamente. Então, cautela e vamos aguardar essas investigações e a gente vai trazendo aqui no Hora Jurídica e também no nosso portal hjur.com.br as informações ao longo da semana em decorrência dessas investigações também. Fábio, obrigado. Daqui a pouco a gente volta para falar mais um pouquinho com o Fábio lá em São Paulo sobre a posse lá no Supremo. Porque agora nós vamos lá no STM de novo, vamos tentar falar com a Hilda mais uma vez. Plínio? Boa noite, Karina, Fábio, boa noite, Carolina, todos que estão nos acompanhando. Conta pra gente, Hilda. Vocês conseguem me ouvir?
internet da Hilda caiu. Mas a gente tem informações já, com fotos, inclusive, da cerimônia de posse lá no Super... Vamos mais uma vez? Então... Consegue me ouvir, Karina? Boa noite. Boa noite, eu estou sem retorno. Ela não nos ouve. Agora me ouve? Ouço. Você está conseguindo me ouvir? Posso Pode falar. passar as informações daqui? Por favor. Bom, gente, eu estou aqui numa sala que foi reservada à imprensa. A posse acabou há pouco. Foi uma posse cheia de significados, embora tenha tido curta duração, porque a ministra optou por receber os convidados num coquetel fora do prédio do STM. Vai ser no Clube Naval, localizado aqui perto. E 3 pontos específicos destacaram a solenidade. O primeiro foi quando ela foi homenageada pelo decano da corte, o ministro Arthur Vidigal de Oliveira, que disse que a entrada da nova ministra é uma espécie de virada de chave aqui na corte, porque ela representa, pelo fato dela ser a segunda mulher a entrar na história do tribunal, o tribunal mostra seu poder de renovação e de estar sempre junto com a democracia. Então ele destacou isso. Depois ele destacou o conhecimento jurídico que ela possui como advogada criminalista, enfim, todo o conhecimento que ela vai trazer para a corte. E, por fim, essa questão de ser uma mulher mesmo, que mostrou os compromissos do STM e da Justiça Militar da União com a diversidade e com a igualdade de gêneros. E isso foi bem destacado em todas as falas, inclusive da presidente também, a ministra Maria Elizabeth Teixeira Rosa. Agora, a fala que mais chamou a atenção, por óbvio, que foi da ministra empossada, a ministra Verônica. Ela agradeceu não apenas ao presidente Lula, mas a todos os coletivos de mulheres, de juristas, que lutaram para que ela fosse indicada para o tribunal. Ela disse que ela não assume, não se sente como uma vitória única. A posse dela, a entrada dela no STM é uma entrada para deixar o tribunal mais plural e é uma vitória de todas essas mulheres que atuaram para que fosse escolhida uma mulher para a vaga. E ela disse que pretende se dedicar, ser grata a isso eternamente e se dedicar com todo o empenho dela, todo o conhecimento que ela tenha para transformar o tribunal num tribunal mais plural, seguindo todos os parâmetros que já são observados e dando maior celeridade aos trabalhos e usando todo o conhecimento que ela adquiriu ao longo da vida. Obrigada, Hilda. A gente imaginou que ao longo desse nosso jornal a sessão ainda aconteceria. Como você disse, foi uma sessão bastante célere. Mas obrigada pelas suas informações e todos os detalhes sobre essa cerimônia de posse da ministra Verônica Abdala Sterman. Você confere também no nosso portal hjur.com.br. Lá tem, inclusive, uma curiosidade que eu já vou trazer para vocês aqui. Segundo a Hilda nos trouxe na matéria que ela fez, ao longo de 217 anos de história do Superior Tribunal Militar, é a primeira vez que nós temos 2 mulheres na vaga de juíza, lá dentre os 15 ministros que compõem a Corte Superior. Mas, obrigada mais uma vez, Hilda. Agora a gente vai falar sobre um assunto que é um fato, vamos dizer assim, inédito, não é, Carol? A AGU consegue essa repatriação. Veja, há pouco tempo o Supremo discutia sobre a Convenção da Haia em relação a sequestro de menores, ou quando a mãe, fugindo de uma situação de violência doméstica, trazia o filho, buscava-se uma interpretação conforme a dessa convenção para que a repatriação não fosse automática, porque ela estava numa situação de violência, ou ela ou o filho. Esse caso não tem nada a ver com violência doméstica, mas houve a repatriação
para o Japão em tempo recorde, não foi? Conta pra gente como foi isso. É verdade, Karina. Esse caso, ele é diferente do que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, se eu não me engano, no início do mês, quando o STF decidiu que essa repatriação automática, se houver caso de violência doméstica envolvido ali, então ela não ocorre, essa repatriação não ocorre automaticamente como forma de proteção à mãe e também à criança envolvida. Neste caso, em que teve a atuação da Advocacia Geral da União, a AGU, essa criança, ela nasceu no Japão, filha de mãe japonesa e pai brasileiro, e foi trazida para o Brasil pelo pai sem a autorização da mãe. E o que acontece? Chama a atenção esse caso também o detalhe que esse pai, ele deixou a criança aqui no Brasil, no Paraná, com os parentes e retornou ao Japão. Inicialmente havia uma suspeita de maus tratos, o que foi descartada, essa suspeita foi descartada durante a investigação, durante o processo, e essa criança foi... o caso em si levou 6 meses, o que para a AGU, o resultado final, que foi a repatriação, a criança foi devolvida à mãe na última sexta-feira, é um caso recorde, porque levou 6 meses do início até o resultado final, que foi a decisão que determinou a repatriação dessa criança à mãe. Então é um caso considerado recorde pela AGU e que foi baseado, fundamentado numa cooperação internacional na Convenção da Haia, que é aquela convenção que o Brasil faz parte, que traz ali os fundamentos, as normas para esses casos em que os filhos, os menores, são levados para outro país e não o país de origem, pela mãe ou pelo pai, sem a autorização de um dos dois. Karina? É isso mesmo, Carol. Que angústia dessa mãe, né? E vamos lembrar apenas para as pessoas que não é a Advocacia Geral da União que entra de advogado aqui do pai da criança ou da mãe da criança. Não, tem uma autoridade central que faz parte também dessa convenção internacional, que acabou passando a bola para a AGU, na Justiça Federal, que é onde corre o processo, porque tem todo um processo de repatriação perante a Justiça Federal, para que ela pudesse agilizar. E com isso, a criança foi devolvida à mãe definitivamente. E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu ontem lá no Supremo. A gente transmitiu em tempo real a sessão plenária, a sessão solene de posse do ministro Luiz Edson Fachin na presidência do Supremo Tribunal Federal e a vice-presidência do ministro Alexandre de Moraes. E o Fábio, que nos acompanha ainda, está com a gente lá de São Paulo, ele separou uns trechinhos, não foi, Fábio? Sobre algumas falas dos ministros, que foi uma cerimônia de posse muito bonita, inclusive muito destacado o próprio discurso do ministro Edson Fachin. Exatamente, Karina. Olha, foi um discurso muito importante o do ministro. Não. Personalidade muito circunspecta, ele é um homem muito discreto. Acho que o Fábio tá sem som. Só um minutinho que a gente já... Karina, então a gente chama aqui pra gente... Isso, Carol. Porque nós passamos a tarde acompanhando essa posse, uma posse muito marcada pela forte presença das autoridades. A gente sabe que as autoridades costumam estar presentes, mas logo na chegada, uma imagem que chamou muita atenção e que passou esse crédito de união entre os ministros foi o então presidente do Supremo, antes dele passar o comando, é claro, o ministro Luiz Roberto Barroso, junto com o ministro que tomou posse na presidência, o ministro Edson Fachin, e o vice Alexandre de Moraes. Eles foram juntos até a entrada principal recepcionar o presidente Lula. E naquele momento eles fizeram ali umas brincadeiras, enfim, e foram... um clima muito amável, muito amistoso entre os três com o presidente Lula, que abraçou carinhosamente os três e foi levado até o plenário. No discurso de posse, o ministro Edson Fachin, ele repetiu uma frase que ele já havia dito e que trouxe o tom principal da gestão dele, né? Que
a política fica com a política e o direito fica com o direito, dando a entender claramente que o Supremo Tribunal Federal será conduzido sem tanta pressão ou interferência externa, né? Questões do direito resolvidas internamente no Supremo, questões políticas não devem chegar até a corte, pelo menos é o que tudo indica ali no discurso do ministro Edson Fachin. Foi muito interessante também porque ele começa o discurso falando da mãe, né? Que foi a primeira professora dele, que foi a primeira professora, e o fato dela não ter desistido que fez com que ele chegasse até aqui. Uma coisa curiosa também que eu estava lá acompanhando é que ele ressaltou muito a família, né? Um discurso que ele também defendeu a voz das mulheres. Ele é um ministro voltado para a defesa das minorias, das questões sociais, das questões trabalhistas, mas ele trouxe isso para o discurso de posse e a gente percebe ali nos bastidores que ele tem essa relação com a esposa, né? De uma forma muito carinhosa, muito afetuosa, os dois sempre juntinhos, de mãozinhas dadas ali a cada foto. A filha dele, que foi alvo de ataques verbais uns dias atrás, esteve presente na posse, ela que é professora na Universidade Federal do Paraná. Então, foi um clima muito amistoso que demonstrou uma certa união, que é o que a gente pode esperar a partir de agora, né, nessa gestão de Fachin, né? Eu não sei se o Fábio já foi reconectado aí para poder trazer para a gente mais informações. Vamos lá, Fábio. Vamos lá. Deixa eu ouvir da Karina, se está me ouvindo agora. Câmera na Karina, Plínio, por favor. Só para eu ter uma ideia aqui de que se eu estou no ar ou não. Acho que estou, né? Porque a câmera está em mim ainda. Gente, é o seguinte, foi um discurso super importante, foi bonito, foi uma peça que com certeza vai entrar para a história do Supremo Tribunal Federal, porque ao mesmo tempo em que o ministro Fachin tem esse comportamento tão discreto, ele cravou com firmeza ali pontos que vão ser pontos referenciais da sua gestão à frente do Supremo Tribunal Federal. E não foram poucos, tá? Eu selecionei aqui alguns trechos que quero mostrar para vocês, começando pela ministra Carmen Lúcia, porque a ministra Carmen Lúcia, ela ontem também, falando em nome do Supremo Tribunal Federal, fez um discurso muito importante. Então, vou mostrar para vocês, prestem atenção ao que disse a ministra Carmen Lúcia sobre certos venenos, né, que acabam envenenando a democracia. Estamos sem áudio, Fábio, o vídeo da ministra Carmen Lúcia. Mas a gente pode trazer aqui, Karina, que a Carmen Lúcia, ela chamou a atenção por um momento em que ocorre a posse do ministro Edson Fachin, que relembrou os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, né? Falou desse compromisso que o Supremo Tribunal Federal tem de ser o guardião da Constituição e também desse dever que os juízes têm, né? Então ela fez um discurso amplo em defesa da democracia, da Constituição Federal, e dando esse recado de que os atos de 8 de janeiro jamais serão esquecidos, e é também um momento de conclusão do julgamento, que a gente sabe que está entrando na reta final ainda esse ano, né? E Carol, sabe uma coisa que eu reparei ao longo dessa semana, na sessão plenária que teve na quarta e na quinta, que acabou sendo sessão de despedida do ministro Luiz Roberto Barroso, da presidência, né? E na sessão solene de posse, é que tanto o ministro Barroso, no seu discurso de despedida, como o ministro Fachin, a ministra Carmen Lúcia, todos eles acabaram elogiando a postura e a condução dos trabalhos pelo ministro Alexandre de Moraes na primeira turma, no julgamento daquele chamado Núcleo 1, né, da trama golpista. E que todos eles estavam e eram, sim, muito solidários a esse trabalho, e que ele tem agido com uma postura de juiz efetivamente, não se curvando a essas pressões, nem políticas, nem populares,
para esses julgamentos sendo realizado de forma transparente, tudo sendo transmitido ao vivo e de toda forma a gente acompanhando também aqui no Agajur. Será que a gente consegue falar com o Fábio mais uma vez? Não, Fábio não. Então, Carol, mais alguma coisa para destacar da sessão solene de posse ontem? Eu achei um clima bastante descontraído. Você estava lá e você conseguiu ver isso. E a gente trouxe, inclusive, nas nossas redes sociais, um videozinho do ministro Luiz Roberto Barroso brincando com o ministro Alexandre de Moraes sobre um vento no cabelo, não foi, Carol? Foi, Karina, momento bem descontraído. Foi um momento descontraído, porque nesse momento os 3 ministros saíram para receber o presidente Lula, e nessa entrada tinha uma espécie de ventilador, eu não sei dizer o que é, que realmente estava... Aquela cortina de vento, né? E aí o cerimonial pediu para o ministro Luiz Roberto Barroso chegar um pouco à frente. Sim. E ele falou, poxa, mas esse vento aqui no meu cabelo, e brincou, o Alexandre de Moraes não tem esse problema, né? Porque o ministro Alexandre de Moraes é careca. Isso. Então ele falou, pô, isso é preconceito. Ele falou, sentiu uma discriminação odiosa. Odiosa, exatamente. Mas num clima bastante amistoso, bastante saudável entre todos esses ministros. Acho que a gente já tem uma conexão com o Fábio mais uma vez. Vamos lá, Fábio? Hoje é um daqueles dias que tudo está dando errado, né, gente? Então, vão desculpando a gente aqui pela nossa qualidade técnica, isso tudo está sendo superado, tá bom? Mas eu falava aqui da ministra Carmen Lúcia, que fez lá também um discurso muito importante. Eu quero mostrar para vocês aqui alguns trechinhos. Vamos ver se agora o áudio dela comparece, né? Porque senão vai ficar impossível saber o que ela diz, tá? Especialmente com relação a coisas que intoxicam a democracia. Vamos ouvir. Que este Supremo Tribunal Federal mantém-se íntegro em sua conformação e coeso, conquanto plural, em sua atuação. Os juízes dessa casa têm ciência das específicas tribulações de nosso tempo, que impõem ininterrupta vigilância dos valores e princípios da democracia, tão duramente conquistada no Brasil, e recentemente, novamente, agredida, desconsiderada, ultrajada por antidemocratas, em vilipêndio antipatriótico e abusivo contra o Estado de Direito vigente. A ditadura é o pecado mortal da política. Nela se extinguem as liberdades, violentam-se as instituições, introduz-se o medo e define-se o preço vil da covardia nas mentes e nos comportamentos, esvaziando-se a cidadania de seus ideais de igualdade e justiça para todas as pessoas. O ambiente democrático é o único que permite florescerem liberdades e frutificarem igualdades. A discórdia e a desavença são venenos fermentados pelas ditaduras. Venenos fermentados pelas ditaduras. A ministra Carmen Lúcia, ela é quase poética, né, Karina? Quando ela fala sobre essa causa que ela adotou para ela, que é a causa da democracia brasileira. Mas ela também se lembrou, né, ao se despedir do colega, do ministro Barroso, que o atual vice-presidente, que foi empossado ontem, o ministro Alexandre de Moraes, teve um papel muito valoroso também na defesa da democracia, o que a gente vai ver agora. O ministro Alexandre de Moraes conduziu o grave momento das eleições gerais de 2022, garantindo a rigidez do processo eleitoral de então, sujeito que foi aquele processo a injunções gravíssimas, não se omitindo, nem se deixando abalar pela crise deflagrada por práticas ilícitas e delituosas cometidas contra a Justiça Eleitoral, contra o Supremo Tribunal Federal, contra o processo eleitoral, enfim, contra toda a sociedade brasileira. Com temperamento afirmativo e atuação muito eloquente, o ministro Alexandre de Moraes mantém-se com a mesma firmeza nas mais complexas situações. Não se deixa tocar por algum mal-estar, sequer por humores azedados. Pois é, está aí, né, a referência elogiosa que ela fez ao colega de Supremo. Com relação ao ministro Fachin, eu falei antes que ele fez um discurso muito importante, né? Foi um discurso sereno na maneira como ele alinhavou as palavras, né? Muito parecido com o estilo quase que espartano do ministro, né? Mas foi uma peça muito forte do ponto de vista do seu significado. E ele não deixou de falar, por exemplo, do que espera
da atuação do Supremo sob a gestão dele, por exemplo, em relação às minorias, aos indígenas, aos negros, né? Estabeleceu lá o que pensa sobre a questão das terras indígenas, e é justamente por aí que a gente vai começar agora a ver as falas do ministro Fachin. Eu vou começar aqui mostrando para vocês o que ele falou sobre um dos maiores problemas da contemporaneidade, que é essa nova relação entre comunicação e tecnologia. Ele cravou mais uma frase dessas que geram manchetes de jornais. Ele diz que a tecnologia não é um fim em si mesmo. Vamos ver. Vivemos tempos de novos desafios para a institucionalidade. A manipulação da informação, frequentemente potencializada nas plataformas digitais, e a desinformação testam as nossas instituições. A revolução digital não é um fim em si mesmo. Ela deve estar a serviço da cidadania e da inclusão. Quanto mais digital, acessível e transparente for, mais se aproximará o judiciário do povo, ao mesmo tempo que reduz barreiras e amplia a compreensão pública sobre sua atuação. A gente não pode se esquecer, Karina e Carol, que durante a gestão do ministro Barroso, essa relação com tecnologia, com as novas formas de comunicação, com a chamada pós-verdade, que nada mais é além de fake news, né? Tudo isso foram problemas muito sérios, que desafiaram inclusive a soberania, a autonomia do Supremo e tudo mais, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre a questão das minorias, né? A gente sabe que o Brasil é um país muito desigual, é um país que tem uma população negra muito numerosa, e para essa população, segundo o ministro Fachin, Karina, eu achei até muito elegante da parte dele fazer referência a esse assunto, sendo ele o presidente da instituição mais importante do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. Mas ele falou que, para os negros, a justiça ainda sequer é uma possibilidade. A confiabilidade de uma promessa de um futuro melhor depende também que ele seja possível. Precisamos estar atentos para entender como diferentes formas de desigualdade e discriminação não atuam isoladamente, mas se cruzam e se reforçam mutuamente na vida das pessoas. Para enorme número de pessoas negras nesse país, essa, no entanto, é sequer uma possibilidade. A grande força contida na Constituição se firma pelo exemplo delas. Preservaram sua fé, não a da resignação, mas sim aquela que funda a resistência. Essa é uma herança viva que nos ensinou a sobreviver ao inominável e acreditar que a liberdade e a igualdade real ainda são possíveis. Assegurar a igualdade e enfrentar a discriminação racial passa também pela proteção das terras e das expressões culturais e modos de vida. Pois é, está aí então o ministro Fachin falando sobre o que pensa sobre isso, né? Ele que é o relator do processo sobre o marco temporal, que ainda precisa ser definido pela pauta do Supremo, né? E ele também falou muito propriamente sobre a relação entre política e poder judiciário, porque hoje em dia existe uma imbricação entre esses dois assuntos, essas duas questões, né? E a todo momento em que se cogita golpear instituições ou que se tenta conter iniciativas que são notadamente contra a democracia brasileira, aparece aí essa confusão entre o que pertence à seara da política e o que pertence à seara da justiça, né? E o ministro Fachin também falou sobre isso durante o seu discurso na posse. O nosso compromisso é com a Constituição. E me permito repetir: ao direito o que é do direito, à política o que é da política. A espacialidade da política é delimitada pela Constituição. A separação dos poderes não autoriza nenhum deles a atuar segundo objetivos que se distanciem do bem comum. O genuíno Estado de Direito conduz à democracia, o governo das leis, e não o governo da violência. Eis o imperativo democrático capaz de zurzir o autoritarismo. Então, essas são as palavras do novo presidente do Supremo Tribunal Federal,
num discurso que é uma peça para a história, estabelecendo marcos muito claros de uma atuação da qual muito se espera, especialmente num período tão intrincado da vida institucional, né, Karina? Que a gente não sabe exatamente onde é que estão os inimigos das verdadeiras liberdades e os algozes da democracia. A verdade, Fábio, é que muito se fala em ativismo judicial. E aí o legislativo, que deve fazer a legislação para regulamentar a Constituição, não faz. E as liberdades e os direitos fundamentais devem ser regulados. Por quê? É um direito de todo cidadão, conforme a Constituição prevê. E quem é o guardião da Constituição? O Supremo. Então, por vezes, o Supremo, sem querer fazer aqui uma defesa da Suprema Corte, mas por vezes ele tem que fazer alguma interpretação para suprir a omissão do Legislativo. E as pessoas chamam isso de ativismo judicial, dizendo que estaria havendo aí uma forma de legislar positivamente pelo Judiciário, que seria proibido pela própria Constituição. Então, isso é uma queda de braço que vai haver sempre, mas no reforço do discurso do ministro Edson Fachin, ele disse ao direito o que é do direito, à política o que é da política, e vamos respeitar a separação dos poderes. Fábio, obrigada pela sua participação. Esses desencontros acontecem mesmo. Estamos no mundo da internet, no mundo da informação, e por vezes a comunicação ela acaba aqui, sofrendo alguns ruidinhos. Mas foi muito bom. Obrigada. Amanhã a gente está de volta no nosso Hora Jurídica. Tá bom. Eu só queria colocar mais uma coisinha. É o seguinte, existe hoje no Brasil um problema sério que é o empoderamento dos grupos criminosos, né? Então, desprezar essa realidade, né, é desprezar a pauta das pessoas, é desprezar aquilo que mais provoca hoje preocupações em todos os brasileiros, que é a questão da segurança pública, né? Pois o ministro Fachin falou sobre iniciativas que vai tomar visando a solução desse problema. Eu gostaria de mostrar para as pessoas, porque nós estamos aí vendo a todo momento o crime organizado, cada dia que passa mais, ganhando as conotações de uma máfia, né, Karina? E ele falou sobre isso ontem, mas lembrando que abusar das prerrogativas do cárcere também cria situações terríveis. E eu vou colocar só mais esse trechinho aqui, antes de encerrar minha participação, porque é importante que as pessoas saibam como é que vai ser o balizamento desse jogo, né? Entre o que pretende a opinião pública e aquilo que a justiça está disposta a conceder em matéria de proteção aos direitos humanos, inclusive. Vamos lá. Assento que quem é conivente com os abusos do cárcere alimenta o crime organizado. Segurança pública e direitos fundamentais não são opostos, são complementares. Sem segurança não há paz, sem paz não há justiça. Quanto à macrocriminalidade, será estudada a formação de uma rede nacional de juízes criminais com competências sobre organizações criminosas. No combate às organizações criminosas, sejam mafiosas, empresariais, institucionais ou em rede, inclusive no domínio ambiental e transnacional, proporemos a análise de um tripé de ações imediatas. Mapa Nacional do Crime Organizado, mapa de gestão das unidades especializadas e pacto interinstitucional para o seu enfrentamento. Em paralelo, manteremos o foco nos crimes dolosos contra a vida e em delitos digitais que hoje tanto afligem a sociedade. Então tá aí, palavras do ministro Fachin, né? Usurpar também o direito das pessoas com mega encarceramento, essa coisa toda, também é reforçar o crime organizado, foi o que ele deixou de mensagem nesse trecho desse discurso, que eu considerei um discurso histórico muito bonito e muito importante, viu, Karina? Agora eu me despeço de vocês, né? E amanhã estamos de volta aí às 6 horas da tarde em ponto. Exatamente, Fábio. Obrigada pela sua participação e obrigada, Carolina Vilela, por estar aqui com a gente, trazendo essas informações também. A Hilda, que nos acompanhou lá do STM, e você que nos acompanhou direto do YouTube. A gente fica por aqui com essa nossa edição do Hora Jurídica e amanhã, como o Fábio disse, às 18 horas a gente se encontra mais uma vez. Até amanhã. Tchau, tchau.
Os primeiros